Sertões do Macacu, região da província fluminense que faz limite com Minas Gerais, ocupada no passado pelas tribos nômades Coroado e Puri. Foi para essa localidade que migraram portugueses da Ilha da Madeira e dos Açores, bem como os naturais da província mineira. Entre eles, João Antônio de Moraes, futuro barão das Duas Barras. Entrevistar os descendentes da 6ª geração dos Moraes na fazenda de Nossa Senhora dos Prazeres do Ribeirão Dourado, no município de Cordeiro. Nós estamos aqui na sala principal, da Fazenda dos Prazeres do Ribeirão Dourado. Foi aqui que o Elias Antônio de Moraes recebeu do pai a fazenda para morar quando se casou. Então eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse ambiente aqui. Vocês fizeram uma reconstituição de como era exatamente no passado, Exatamente. Essa sala procuramos manter como era no século XIX, com isso aqui que chama-se parlatório, essas cadeiras nesse formato, as cadeiras de balanço para descanso, os etagères, como era naquela época. Etagère eram as portas retratas. São esses móveis, console, também, que tem esse outro nome. E aqui o meu bisavô recebia as pessoas que não eram da família, que vinham de fora, os mascates, os tropeiros, ficavam aqui porque não tinha que entrar para o lado que está a família, entendeu? E eles, quando precisavam dormir, dormiam nas alcovas. São esses quartos sem janela, que é para receber essas pessoas. Lá, daqui a pouco vocês vão ver, tem alcovas também, mas aí já era para as mucamas das sinhazinhas, que já para dormir perto. Essas daqui da frente eram específicas para receber os visitantes desconhecidos, que só vinham para negócio. A gente está falando aqui, então, de uma sala para recepção, de negócios mesmo, para fazer transações. Sala de negócios. Que era uma fazenda muito grande, De café. E produzia muito café, então tinha que ter um ambiente para essa negociação, Aí eu vou aproveitar esse gancho, essa coisa de você receber os tropeiros e recebê-los no ambiente privado, mas mesmo assim, um dos Moraes, que era tropeiro, quando foi visitar uma fazenda aqui nessa região, conheceu a filha do dono da fazenda e acabou se casando com ela, Esse foi o primeiro de todos, irmão do primeiro barão, João Antônio, que era Manuel de Moraes. Que veio de Minas, Antônio Manuel de Moraes, veio de Minas com o João Antônio, com o primeiro barão. E ele, vindo fazer as entregas com mascate, tropeiro de burro, ele foi à fazenda do Rio Grande, que é o berço da família Moraes, fazenda de Santa Maria do Rio Grande, aqui em Trajano. E ele, lá chegando, conheceu uma menina na época, e se apaixonou por ela e casou, que é a baronesa, a Basília. E ficou casado com ela há alguns anos, teve acho que 4 filhos, se não me engano. Durante um certo tempo, ele faleceu, foi assassinado, indo para Cantagalo, uma disputa, parece que de terra, uma disputa política, não me lembro ao certo. E o João Antônio, irmão dele, em detrimento de cuidar dos sobrinhos, desamparado naquela terra longínqua, que na época tinha até índios, casa-se com a cunhada e constrói uma fortuna. Diz que de uma fazenda, ele passou a possuir 45 fazendas, inclusive a Ribeirão Dourado, que ele deu de presente para o primeiro filho dele, homem, quando casou-se, que era o Elias Antônio de Moraes, o segundo barão das Duas Barras. Quer dizer, eles chegaram nessa região mineiros e como tropeiros. Não eram nem donos de tropa, eles eram empregados de uma tropa de burro. Eles eram fazendo tropagem, parando de lugar em lugar. Era empregado, a tropa não era deles? Não, empregados, eles perderam tudo. Os pais do meu tataravô foram enganados por um
rapaz que casou-se com uma irmã deles, tirou tudo que eles tinham, e ele faleceu de desgosto, o pai deles, e eles foram para a vida fazer tropagem de burro, como empregado de uma tropa de burro. E andavam viajando para aí fora, para esse mundão, meu Deus, né? Isso em 1700 e muito, 1800, no início do século XIX. E ele, depois disso, quando casou-se com a cunhada, ele montou uma verdadeira fortuna plantando café. Os Moraes, o povo Elias, o João Antônio, foram uma das maiores fortunas do estado do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil, na época. A história da família Moraes na província fluminense tem início com João Antônio de Moraes. Nascida em 1810, 10º de 12 filhos de Antônio de Moraes Coutinho e de Maria Felizarda de Santana, era originário da província de Minas Gerais. João Antônio de Moraes casou-se com a cunhada Basília Rosa da Silva, viúva de seu irmão Antônio Rodrigues de Moraes. Encarrega-se a partir de então da administração dos negócios da família e dos 5 sobrinhos. João Antônio teve ainda 4 filhos com Basília. Nessa ocasião, o patrimônio da família consistia na Fazenda Santa Maria do Rio Grande, onde residiam, a Fazenda Macabu e ainda a propriedade de 50 escravos. Porém, João Antônio de Moraes herdara também uma dívida de seu irmão com Antônio Clemente Pinto, o primeiro barão de Nova Friburgo. Além de saldar a dívida com o barão, foi adquirindo muitas outras propriedades. Tornou-se um dos mais ricos fazendeiros capitalistas na província fluminense, que lhe rendeu, em 1867, o título de primeiro barão das Duas Barras. Desde 1835, quando assumiu a direção dos negócios da família, até 1872, quando fez em vida a partilha dos bens entre os filhos e enteados, João Antônio acumulou um imenso patrimônio em terras, escravos, pés de café, dívidas ativas e dinheiro em espécie. O número extraordinário de fazendas que acumulou é igualmente resultado de hipotecas de sua atividade usurária, emprestando dinheiro a juros aos fazendeiros da região. Além das fazendas Santa Maria do Rio Grande e Macabu, ao longo dos anos adquiriu outras 20, sendo elas Barra, Bonança, Boa Esperança, Canteiro, Coqueiro, Córrego Alto, Engenho da Serra, Engenho Velho, Freijão, Glória, Grama, Monte Café, Neves, Olaria, Paraíso, Ribeirão Dourado, Rio São João, em Minas Gerais, Santa Alda, São Lourenço e Sobrado. Nesse ambiente aqui, vocês procuraram manter, por exemplo, mobiliário, as cadeiras, não é poltronas, são todas de palhinha ainda, né? São todas. E originais. São todas originais. Todas originais. E as carradeiras também, né? As carradeiras e tudo que a gente pôde manter. Inclusive hoje ela é mais assim uma sala de reminiscências, né? Com as fotos de família e tudo que se misturaram, na verdade. As famílias, uns casaram com os outros e ficaram irmãos, primos, irmãos literais mesmo. Os pais de Marieta eram primos. Primos também, os pais de Marieta eram primos. Era prima de Tiogu. Era muito comum casamento com primos, exatamente. Você sabe por que isso? Isso era dinheiro a aliança para o dinheiro não sair da família. Da família. Só não estava com um, aí vinha um primo lá de Minas,
Eles tinham lá os parentes em Minas, casavam com os daqui, para o dinheiro ficar sempre ali no meio deles. Para não sair do estranho. Cultura da época isso, né? Isso foi até em que geração, assim, quando você tem essa preocupação de casar na mesma família? A senhora é da quinta. Eu sou da quinta. Da quinta geração. É. Quer dizer, até que geração houve essa preocupação de casar? Quarta. Até a mãe dela, nossos avós casaram entre irmãos. Tia Janinha, tio são primos. Tia Nini, tio José são primos. Todos Moraes. Todos eles Moraes casando entre si. Uma coisa que hoje em dia não é tão comum. Não é comum. É verdade. Agora vocês, a gente falou das gerações, vocês, aqui nós temos da quinta, né? E da sexta geração. Como é que é essa questão da manutenção da memória? Como é que é você... Porque são raras as famílias hoje em dia que têm esse privilégio de morar numa casa, estar nesse ambiente aqui, ver os seus antepassados, conhecer a sua história. O passado está sempre voltando, né, no dia a dia de vocês, no cotidiano. Como é que é essa experiência, né? Para que estou falando assim para as pessoas que normalmente não vivem isso, né? É uma coisa que a gente nunca quer perder. Isso é um fato, entendeu? Aqui eu acho que o Ribeirão hoje é o berço da história da nossa família. Dos Moraes, não só dos Moraes antigos, mas dos Moraes atuais, entendeu? E eu acho que essa fazenda agrega a família. Isso. Fazendo a manutenção dela e preservando, a gente consegue agregar os Moraes. E outra coisa, a juventude hoje, nossos filhos e nossos netos, já se preocupam em como manter isso aqui, desse jeitinho que está. Eu ia perguntar sobre isso, essa nova geração. Todos super empenhados. Compraram essa ideia? Todos. Naturalmente. Você falou uma coisa interessante de como é a gente viver no meio dessas coisas antigas, das fazendas. Acho que a coisa é aí, mas tem um outro lado. Nós fomos criados no Rio, mas indo para cá sempre, no meio da história, com quadros que remetiam a gente a um passado. Então, aquilo, na nossa cabeça, nos nossos ouvidos, meu avô contava, esse aqui é o fulano, meu tataravô, que fez isso. Então, a história para nós, tem gente que nem sabe quem é tataravô, que sabe bisavô, mas eu sei do tetravô, né, porque está aqui, presente. Eles sempre estiveram presentes do nosso lado, aqui, como uma coisa viva. A história está aqui dentro. Então, a gente foi criado dentro da história, dentro da coisa viva que faz parte da gente. O Ribeirão, para nós, é uma parte da minha alma, da minha vida. A fazenda Nossa Senhora dos Prazeres do Ribeirão Dourado tinha aproximadamente 500 alqueires mineiros. A casa-sede remonta possivelmente ao último quartel do século XVIII. Pertencia à família Coelho de Magalhães e sua primeira proprietária foi Dona Ana do Quilombo. Passou para a família Moraes no ano de 1867, permanecendo entre seus membros até hoje. Dois imensos terreiros de secagem de café se situam na lateral direita da casa-sede. Mesmo gramados, é possível perceber em alguns trechos o antigo piso em macadames. Os terreiros de secagem de café apresentam-se em platôs, alcançados por escadas de pedra. O estilo de vida do primeiro barão das Duas Barras era bastante simples e o enriquecimento não trouxe uma mudança substancial nos seus hábitos. Manteve-se sempre um homem rural. Não mandou fazer um brasão da família ou ter louças com seu monograma, como era comum entre os que adquiriam títulos nobiliárquicos. Somente fez-se retratar em uma pintura, assim como a baronesa.
Aproximadamente 1.000 escravos trabalhavam nas 22 fazendas da família. Acreditando poder mantê-los após a abolição da escravidão como trabalhadores rurais, libertou antecipadamente seus cativos e lhes doou pés de café e lotes de terra na fazenda Santa Maria do Rio Grande. João Antônio de Moraes, o primeiro barão das Duas Barras, faleceu no ano de 1883. No início do século XIX, a alguns metros da antiga residência, uma nova casa-sede foi construída. A casa-sede foi finalizada em 1805. Era em estilo colonial espanhol e não como o tradicional sobrado português. Um terceiro terreiro de secagem de café ficava em frente à residência, logo depois do pomar. Elias Antônio de Moraes, o quarto filho do primeiro barão das Duas Barras, recebeu de seu pai a fazenda Nossa Senhora dos Prazeres do Ribeirão Dourado por ocasião de seu matrimônio com Georgiana Rodrigues de Moraes, onde passaram a residir. O meu pai, uma vez, uma coisa que eu nunca contei para ninguém, mas ele pensou alto. Eu era garoto pequeno, eu vim de carro com ele do Rio de Janeiro, já cansado, deitei no colo dele, ele dirigindo, deitadinho ali com 10 anos, 9 anos. E ele pensou alto. Quando nós entramos na estrada de terra, ele falou para ele: ah, meu Deus, eu sinto uma sensação quando eu entro aqui não é de poder, mas parece que é uma coisa diferente. Minha alma acho que rejuvenesce, porque é uma sensação de posse, de bem-estar, porque é o Ribeirão. Você chega aqui e a gente sente uma coisa da família de anos atrás, que vem de 200 anos atrás com a família nossa, que vem passando de gerações para gerações. Nós estamos aqui até hoje tentando manter isso, né? Quer dizer, então você não tem essa preocupação de se perder, né, já que as próximas gerações estão comprando essa ideia da manutenção da memória da família, né? A gente espera que sim. A gente espera, estamos plantando para isso, né? E essa geração que nós estamos conseguindo acompanhar, essa geração jovem que interage com a gente... As nossas filhas, né? As nossas filhas e netos, ainda, nós investimos duro nessa preservação da casa e eles têm esse sentimento. A fazenda não é é uma pessoa, você entende? A palavra certa aqui para nós, para a família toda, para os jovens, é um templo sagrado, é o templo da família Moraes. Intocável, você não pode fazer coisa errada, você tem que pensar duas vezes, que é uma coisa assim que transcende, vem lá de trás. E memória deles aí que deixaram para a gente esse legado, né? Que pouca gente tem isso, né? É por isso que eu fiz essa pergunta, porque são poucas as famílias que convivem sempre com a memória familiar. E vocês estão sempre convivendo. Lógico. Aqui há 7 gerações. A gente tem essa sorte de poder conviver, né? Porque tem gente que, a família da minha mãe, que é do Sul, que é de imigrantes italianos, eu quero saber de vez em quando algumas coisas, eu não sei, porque não tem a memória visual, as fotos, as coisas todas, que aqui a gente foi criado dentro disso, respirando isso aqui, vendo as coisas todas. Então é fácil você saber, porque está escrito, tem cartas, tem coisas antigas, tem documentos, que outras famílias não têm esse privilégio. E hoje em dia, se a gente entrar na sala, numa residência de uma pessoa, raramente a gente vai encontrar fotos dos seus avós. Mas nós, por exemplo, temos móveis do Palacete de Friburgo no apartamento hoje da minha tia, que mora nesse apartamento, e a filha dele, que reside lá. No Rio de Janeiro. Móveis do Palacete lá. No Rio. No Rio. E aqui também tem vários. Aqui também, mas lá também tem. Então a gente conviveu não só aqui, mas lá também com a história, entendeu? Tem fotos, tem móveis, tem objetos, tem tudo lá do Palacete. Tudo. Lá e aqui. O Palacete que foi do Barão das Duas Barras também, lá em Friburgo. Onde funciona hoje a Faculdade de Odontologia, em Friburgo. Foi da família nossa também. Elias Antônio de Moraes diplomou-se médico. No ano de 1889, recebeu o título de segundo barão das Duas Barras. Os 5 filhos que teve com Georgiana nasceram na fazenda Nossa Senhora dos Prazeres do Ribeirão Dourado. Porém, como buscavam um estilo de vida urbano e bons colégios para os seus filhos, se mudaram para Nova Friburgo e construíram um belíssimo palacete. A carioca Georgiana organizava muitas soirées no elegante palacete.
A vida social do casal era muito intensa e sempre mencionada no jornal friburguense. Esse prédio, após ter pertencido durante anos à Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, foi transferido para a Universidade Federal Fluminense. Por exemplo, essa questão da memória familiar, vocês convivem com pessoas também, vocês moram, são dessa região aqui, vocês poderiam dar um exemplo de outra família que fazem essa preservação do patrimônio da memória da família? Aqui dessa região? Não tem, não. Vocês teriam como citar algum exemplo? Eu conheço aqui muitas das pessoas que tentam da família Moraes. O pessoal do Joãozinho lá em Trajano, João de Moraes Souza, a família dele não, toda. Pois é, mas são os Moraes. São Moraes. Mas eu digo assim, de outra família. Vocês falam assim, não, vocês podem, a gente pode afirmar... Com esse tempo de história, que vem de gerações, é muito difícil. Temos os nossos vizinhos aqui do Benfica, mas eles adoram, curtem, estão querendo também fazer a fazenda revigorar, mas eles compraram tem 40 anos atrás. Não são os proprietários, não são originais. Não são. São originais mesmo, eu acho que são muito poucos. Eu tenho 7 gerações como eu acho que mais os Moraes mesmo. Eu acho que pelo que a gente está conversando aqui, são só vocês, né? Aqui tem muitas fazendas grandes, tudo da Fazenda Moraes, que é a Olaria, que é o Rio Grande, que é o São Lourenço, que é o Ipiranga, que é o Sobrado, que é o São Geraldo. Você vai citar as 45. O Engenho de Serra, várias fazendas, tudo, muitas delas. A das Neves, e aí vai. Família Moraes, Santo Inácio, várias fazendas por aí da família Moraes que permanecem até hoje com a família Moraes. E a gente é interessante, que a gente fala muito do Barão de Nova Friburgo, da família Clemente Pinto, mas me parece que a família Moraes tinha um patrimônio assim, muito maior do que... Diz a sua colega Marieta, nossa prima, que é historiadora, que a família Moraes foi, que eu te disse aqui em off, se não a mais abastada do Estados Unidos, do Brasil, na época do Segundo Império. Nova Friburgo tinha estrada de ferro, tinha outros negócios, comissários de café, né? Mas pelo que eu já estudei, eu gosto muito de história, eu acho que o Barão de Nova Friburgo, não estou desmerecendo, uma pessoa de uma pujança imensa, mas ele era um cara mais urbano e gostava ficou mais urbanizado. O Barão das Duas Barras, o João Antônio Filho, era um filho um pouco menos, eram mais rurais, ele gostava de produzir, tanto é que eles eram sócios e o Barão de Nova Friburgo ficava no Rio, comandando o negócio e ele aqui plantando, produzindo. O negócio dele era desbravar, plantar e produzir. E o outro já era mais, gostava da corte, mas ele não, ele era um cara mais do chão, da terra, de produzir. Né? Por isso que de repente o outro ficou mais famoso, porque fez em Friburgo lá, onde é hoje o country, trouxe um renomado um francês para fazer com a Glaziour, né? Então criou uma certa fama, mas o João Antônio e o Elias Antônio, que eram sócios. A estrada de ferro também deu muita projeção aí, né? É verdade. Construída a estrada de ferro. Mas o João Antônio e o filho o Elias foram os primeiros que aboliram a escravidão no Brasil, isso é uma coisa importante. Aqui na fazenda, acho que 10 anos antes da abolição, os caras foram todos libertos. Foi o primeiro cara da região que trouxe o primeiro casal de colonos europeus, que é a família Montechiari, que veio aqui para o Ribeirão, os primeiros Montechiari, e outras famílias também italianas que vieram morar aqui, Boareto, Marini, Badini, vieram morar aqui no início. Quem trouxe foi meu tataravô, antes da abolição, já prevendo o caos que seria, ele já antevendo a coisa, já trouxe, já aboliu a escravidão e dando para os escravos meia. Alguns escravos, nós temos até hoje aqui descendentes dos escravos da fazenda, que ficaram morando aqui, porque eram bem tratados, eram bem... como fosse da família, então não foram embora, ficaram aqui morando. Parece que ele fez isso com a fazenda do Rio Grande, né? Fez também com o Rio Grande, fez aqui, todas as fazendas dele. Os libertos, né? Isso aí, todas as fazendas. E a família Badini que ele trouxe, hoje é a família que mora aqui do lado da gente. Que é a dona da fazenda do Benfica. Mas aí comprou depois de muitos anos. Né? Comprou. Também era da nossa família. A grande parte era do Ribeirão. Uma das minhas tias casou com o dono da fazenda e também era dona lá. E esse oratório bonito aí que a gente tem, é uma coisa, né,
Geralmente, ou você tinha uma capela na fazenda... Aqui nós chamamos isso de capela, né? chamamos de É capela. considerada a capela da Nossa Senhora dos Prazeres do Ribeirão Dourado. Que a Santa Protetora que está lá é Nossa Senhora dos Prazeres. Que é uma santa de Pernambuco, de Jaboatão. Nossa Senhora dos Prazeres. Tem a igreja lá. Não sei por que meu avô era devoto, meu bisavô era devoto e deu aqui o nome da... A padroeira é Nossa Senhora dos Prazeres, do Ribeirão Dourado. Capelas como essa eram muito comuns nas fazendas. A pintura retrata um monte iluminado por raios dourados que partem de uma pomba. Ao fundo, a imagem da padroeira da fazenda, Nossa Senhora dos Prazeres. Esse traçado dos canteiros da frente da casa aqui, sede. da frente aqui da onde casa era o sede. terreiro de café, não é isso? Tudo era terreiro de café. A primeira fazenda que teve assim um jardim com traçado de jardim foi essa aqui. Aproveita, foi um projeto da escola do Brasil foi. que foi feito aqui. Foi feito Isso aqui. na época que o café já não estava... exatamente. Foi Estava começando no início. A decair, né? Já era mais gado com meu avô, no caso, em 1925 que foi feita essa reforma para o casamento da minha tia. E, basicamente, dessas 45 fazendas que você citou aí, que era da família, vamos botar Moraes, no modo geral, quase todas estão mantidas pela família, porque vocês tiveram uma divisão, tiveram uma divisão hereditária dessas propriedades. Por exemplo, vocês estão aqui hoje com a Ribeirão Dourado, a Rio Grande também, está na família. Quantas famílias? Olaria está na família. Tem bastante. Ipiranga está na família. Acho que das 45, eu acho que hoje umas 10 ou 15 é bastante. Ainda estão na família Moraes. Tá. Mas 10, o que é? 10 a 15. Mas é bastante, então, até hoje considerando o período que você tem muitas. Tem São Lourenço. São Lourenço está na família. O Ribeirão, Sobrado, gente Serra não. Olaria, Ipiranga. Rio Grande. Rio Grande já falei. Mas tem mais. Tem Julieta? São Lourenço. São Lourenço, já falei, tem que ver, mas tem bastante. Tem bastante. Santo Inácio, as Neves, que são lá em Visconde. Tem umas 10. Das 40 e pouquinho, tem umas 10 ainda na família. Depois de extraídos os velhos pés de café, no entorno da casa-sede podemos ver os morros cobertos por uma mata em regeneração. A fazenda Nossa Senhora dos Prazeres do Ribeirão Dourado se apresenta, de uma maneira geral, em bom estado de conservação, necessitando apenas de algumas intervenções. Um aposento foi destinado como centro de memória da família.
Isso aqui é uma balança de pesar café, sacas de café. Que essa fazenda, inicialmente, ela era do plantio de café. Atualmente, ela vive do leite, né, gado leiteiro e plantio para silo. Mas o grande momento dela, ela era fazenda de café. E isso é uma balança daquela época, século XIX, de pesar as sacas de café. Isso daqui é uma prensa, porque o meu avô tinha ali onde atualmente é o meu quarto, era o escritório dele e ele imprimia, fazia jornal, e isso aqui era a prensa. Que ele usava. Tinha impressão de jornal, fazia um folheto. E isso aqui é a prensa. Um tamanho tipo A4, né? É, isso aí. E ali é o famoso pilão, né? É pilão de arroz, de arroz. esse. É. Que tem diferença, pilão de arroz, pilão de milho? É menor o de milho e esse é o pilão de arroz. De arroz, né? De pilar arroz. É. Estamos sem o soquete, que deve ter sumido por aí. Esse objeto aqui é para quê? Não, isso é um coxo. Ah, tá, de gado. De gado que está mais aí para enfeitar. Aqui é o museu. Que aqui é o museu. Tudo antigo que eu fui achando, fui catando e botando aqui. Essa mala é também do século XIX e era aquela arca que o pessoal levava na viagem com roupa, né? Dentro dos trolleys. Para ele tinha que ser uma coisa bem grande, porque passavam muito tempo, né? Nos lugares que iam. Então, é uma arca que chama isso. Ali tem M e P. MP, que eu também não sei de dizer, deve ser alguma coisa com Moraes, né? Que é o nome da família. Mas... E ela era feita de madeira com revestimento de couro, né? É, isso aí. E a gente deixou do jeito que estava, para mostrar que é bem antiga, né? A boneca é de porcelana, o rostinho dela, tudo, e ela é já do século XX, início do século. Ah, sim. Tem um tocador, né? Um tocador, exatamente. Você disse tudo. Antigamente se chamava tocador, que era o lugar onde as sinhás se arrumavam, se perfumavam. E esse leque eu acho muito interessante, porque elas usavam o leque para mandar os recados. Entendeu? Aí estava na festa e escreviam e passavam o recado para do lado, a do lado devolvia com a resposta. Dos dois lados tem recados aí, e tudo em francês. Os recados eram todos em francês. Ai, que interessante. É muito interessante essa história desse leque. Essa eu não conhecia não, hein? Então tá aí. Conheci aqui. Estão conhecendo aí o leque, com os recados. Aí manda para as amigas, igual o WhatsApp agora, era no leque que mandavam os recados. No Centro de Memória, não há como não nos determos nessa preciosidade. Um leque com inscrições em francês de recados entre duas pessoas que se amam. O francês era um idioma comumente falado entre a elite. Estávamos em uma época em que os namoros eram muitas vezes furtivos, já que os casamentos eram escolhidos pelos pais, atendendo à equivalência social do casal ou mesmo a arranjos políticos. A caixinha dele é essa aqui, que é um charão, um negócio muito lindo, mas que a gente... do leque, né? É a caixa do leque, mas a gente deixou fora por causa desse dado interessante aí. Sabe dizer a origem do país? Essa aqui isso é chinês, é charão, né? Caixa de charão. Tá? Isso aqui são objetos que usava na cozinha, né? Objetos da cozinha. Isso aqui
É uma cafeteira. Ali o lampião antigo, né? Isso de fazer macarrão, que era feito. Isso daqui, o porta-copos, a balança. Materiais todos aqui ali também é uma cafeteira, tudo encontrado nos nossos garimpos aqui. A gente garimpou e achou. Porque é de tosquiar a ovelha, esses dois. E esse aqui é fórceps de vaca. Para tirar o bezerro quando está preso. Não é para mulher não, né? Não, é de vaca. Ah, tá. A senhora pode pegar aí para mostrar pra gente como é que é? Para abrir, né? É um fórceps, só que de vaca. Mas isso podia ser usado para uma mulher? Não, é desse tamanho não, é bem menor. Grande, né? É bem menor. Já existiu muito, já se usou muito, mas não desse tamanho. Mesmo para uma mulher, né? Mas aí esses dois aparelhos é para tosquiar ovelha, cortar. E aqui a tesoura ó. A tesoura está emperrada, mas ela abre. Tá? Vocês já tiveram ovelha aqui na fazenda? Há muito tempo, já teve. Mas eu não peguei, não. E esses outros objetos? Isso aqui é aquele negócio de bater goiabada. Olha o peso, tudo pesadíssimo, né? De bater, de mexer, de raspar, pão duro que chama, né? Olha como é que era o pão duro da época. Pesadíssimo. Isso aqui a gente foi catando, tem coisas aí que isso é um fogareirinho, pregos antigos, fechadura, uma colher de mexer goiabada também, peso. Aqui são as panelas. Chaleira e a panela. E o peso também, né? Também, tudo pesadíssimo. Nossa né? Senhora! E a aranha faz logo uma casa dentro. Muito peso, né? Muito peso. É a casa sede antiga da fazenda, né? De quando ainda eram os terreiros de café. Tinha 4 terreiros de café, né? Ainda tinha um engenho que depois caiu, pegou fogo ali do lado. À direita. Eram 4 terreiros de café? Eram 4 terreiros de café. Produzia muito café aqui. Antevendo o fim da escravidão, já que o tráfico de escravos intercontinental foi proibido a partir de 1850, a família Moraes liberta os seus cativos bem antes da lei abolicionista. Paralelamente, contratou junto ao centro de imigração a vinda dos primeiros colonos europeus, como italianos, espanhóis e portugueses, para substituir paulatinamente a mão de obra escrava. Os colonos trabalhavam sob o sistema de meação, ou meia, para usar um termo da época. Nesse sistema, o proprietário fornece a terra, a moradia, os insumos e a safra era dividida em partes iguais entre os parceiros. A fazenda Nossa Senhora dos Prazeres do Ribeirão Dourado, de 500 alqueires,
atualmente possui 50 alqueires mineiros. Carruagens e trolleys fazem parte do rico acervo da família. Futuramente serão ativados para que possam servir aos passeios dos que visitam a propriedade. A família Moraes, além dos barões das Duas Barras, gerou outros nobres na família. José Antônio de Moraes, filho de Basília e do falecido Antônio Rodrigues de Moraes, recebeu o título de Barão de Imbé em 1884 e 5 anos depois de Visconde. A divisão geopolítica da província do Rio de Janeiro iria alterar bastante com a proclamação da República. Nesse arranjo político estiveram envolvidos membros da família Moraes. Nesse contexto, foi criado o município de São Francisco de Paula, que recebeu posteriormente o nome de Trajano de Moraes, que era filho de José Antônio de Moraes e Leopoldina das Neves, os Visconde de Imbé. O notório político de Nova Friburgo, Galdino do Vale Filho, era bisneto dos barões das Duas Barras. Mas assim, eu queria que vocês contassem agora particularidades que às vezes o historiador não coloca num livro de história, que são casos assim, bizarros e tal, que não, isso eu não vou colocar e tal, porque geralmente ele se preocupa com acontecimentos mais na parte econômica e tal. O que vocês poderiam contar assim, de pitoresco sobre casos assim, pitorescos na família? Já não falava, já que é pitoresco, tem uma coisa muito famosa aqui, muito pitoresca, que o meu trisavô, o Eli, o segundo barão, tinha 2,3 metros de altura, ele era muito alto. E ele sempre achou, não sei por que carregado d'água, que ele ia morrer na fazenda, que ele morava, né? E não ia ter caixão para ele ser enterrado, porque ele era muito alto. E ele mandou fazer um caixão para ele, construiu um caixão todo arrumado e guardou aqui na fazenda. Só que ele não morreu aqui, ele morreu no Rio. E houve um caixão para ele no Rio, existia, e ele foi enterrado lá. Lá não, ele foi... O caixão não estava lá, ele foi lá, velado lá nesse caixão. E veio para cá, fez uma passeata até a fazenda do Rio Grande, onde tem um cemitério da família Moraes. E o caixão encontra-se até hoje aqui, o que ele mandou fazer, na Botica, já meio deteriorado com o tempo, né? Mas existe até hoje, porque ele achou que não ia ter um caixão para ele. Isso é uma coisa pitoresca. Coisa bem pitoresca. Agora, você citou a Botica, esse prédio que chama de Botica, ele é um prédio que vocês colocam que é do final do século XVIII, né? Dizem que ele é mais antigo que essa sede. Pois é. Porque essa aqui é de 1805, né? É do final do século XVII, no caso. Não, 18. É 18. Tem um primo nosso, não falando muito, mas o que é o Bento Luiz, que era um cara que é historiador e sabe muito, que ele diz que é uma grande probabilidade, não sei se é fato, que isso aqui era uma área proibida. Eram os campos de Macabu, que o reinado não deixava ninguém vir para cá, os sertões de Macabu, que até o nosso amigo Mão de Luva foi preso, explorando ouro aqui e tal. Então ele diz que a Botica pode ter sido feita lá nos primórdios pelos padres jesuítas para explorar ouro. Porque olha o nome da fazenda, Ribeirão Dourado. O meu primo já esteve aqui, que é geólogo, e já viu e constatou, porque ele constatou que há vários montículos de bateamento de ouro nas margens do rio Ribeirão Dourado. Então, é uma hipótese da Botica, que é anterior à fazenda, ter sido uma paragem dos padres jesuítas para explorar ouro, meio coniventes ou não, com a coroa. Com a coroa portuguesa. Ela tem um aspecto mesmo daquelas construções dos jesuítas. Jesuítas, porque ela é muito antiga, né? Era de 1700 e alguma coisa, e aqui não tinha nada. Pedra. É uma coisa antiquíssima, da época, mais ou menos, do Mão de Luva andando por aqui. Isso. Então, é uma coisa que faz um pouco de sentido. Tem sentido
Ribeirão Dourado. Dourado. E não, isso aqui meu primo agora, há pouco tempo atrás, que é geólogo, ele esteve aqui e constatou, fazendo uma pesquisa, que aqui teve ouro e tem todos os montículos de bateamento de ouro ainda ali bem visíveis. Você está falando isso, eu me lembrei que em Friburgo tem uma localidade lá que era Fazenda da Laje, Córrego Dourado. E era onde se explorava... Aqui é Ribeirão Dourado, né? Que é o Ribeirão Dourado. É esse nome, Córrego Dourado. Tem sentido. E depois uma outra coisa interessante, que eu não sei se eu te falei, que é o meu trisavô também, o Elias, depois que se formou em medicina, ele foi passear na Europa, fazer tipo uma pós-graduação de medicina. E indo visitar o zoológico de Londres, ele se deparou com 2 espécimes de um boi que eu nunca tinha visto, um boi grande, diferente, com chifre grandão, com a corcova, que nada mais era que o zebu, guzerá. Ele se apaixonou pelo zebu e trouxe o primeiro casal de zebu guzerá, que está ali, as fotos estão aqui na fazenda, que é a Ida e o Maomé, o casal, aqui, para o Ribeirão Dourado. Então o berço do zebu guzerá no Brasil foi o Ribeirão Dourado. E dizem que até do Nelore também foi criado aqui no início, depois foi para Cantagalo, com os Lengruber, com a família do João de Abreu. Vocês foi anterior ao Nelore Lengruber? Foi anterior. O Guzerá veio em 1870 para cá. O primeiro casal foi importado em 1870. Você vai ver a foto. Tem as fotos deles ali. Porque os Lengruber, a atribuição de Lengruber... Nelore. Aqui é o Guzerá. O Guzerá. Mas o Nelore também veio aqui, meu avô criou o Nelore, mas já foi um pouco depois, junto com o Lengruber. Mas o berço mesmo do Guzerá, aqui na fazenda. O noroeste fluminense experimentava um declínio econômico no final do século XIX em razão do esgotamento das terras cultivadas com o café. A decrepitude dos cafezais ameaçava o patrimônio dos fazendeiros. Não se preocupavam com a adubagem do solo, que foi gradativamente perdendo a produtividade. O cultivo do café não prospera em terras cansadas e empobrecidas. Nos morros repletos de pés de café, os sinais de erosão eram visíveis. Os fazendeiros mais previdentes utilizaram o processo de rotatividade, deixando-os descansar entre um ciclo e outro, para que a própria natureza se encarregasse de recuperá-los. Para agravar ainda mais a situação, com o fim do tráfico intercontinental de escravos, a mão de obra cativa envelhecia e ficava cada vez mais cara. Os Morais diversificaram sua atividade econômica. Anteciparam-se com a criação do gado antes mesmo da crise do setor cafeeiro, importando matrizes do gado europeu, já que o caracu português era muito fraco. Introduziram em suas fazendas a raça indiana zebu, o holandês, o normando, o semental e o chuvitz. Dedicaram-se igualmente à criação de cavalos, adquirindo exemplares das raças andaluz, campolina, percheron e manga larga. Esse espaço para o público, para mostrar, né, toda a nossa história, que na verdade não é só a história da família Morais. Sim, é a história do Brasil. Do estado do Rio. E da nossa região. A gente vê muito vassouras, né? Mas a gente também tem uma história muito legal. Sim, muito. Né? E aqui na região tem muitas propriedades, hoje muitas destruídas, mas muitas conservadas ainda para visitação e que vão ser abertas agora e que a gente espera que as pessoas conheçam essa história. Voltando ao assunto, mas ela sabe que o intuito é o melhor possível de manter em pé tudo que eles criaram lá atrás. Então, a nossa ideia é essa, não deixar ir em ruínas, como minha avó escreveu num livro que tem uns anos atrás, uma fazenda de tão grandes tradições para a nossa família. Então, nosso intuito é só isso, né?
Então ela vai perdoar a gente, nós vamos refazer a moldura ali, ela vai ficar feliz da vida. Está refazendo. Quem vive com essa coisa da memória familiar tem esse problema da superstição, né? É verdade. Porque vocês resolveram, então, abrir, né, para visitação. E como é que está o andamento disso? Pra gente entender. Então, o nosso projeto é junto ao Sebrae, né, como você já falou, e a Prefeitura de Macuco, que está nos apoiando muito nesse projeto também. Não é um projeto da Fazenda Ribeirão, é um projeto da região, do Vale do Ribeirão. Então, isso vai entrar a parte de toda a produção de goiabada, que vem lá dos Bittencourt, e aí depois o Benfica. E, enfim, o Ribeirão é por enquanto, o último assim, a ser visitado, porque nós estamos querendo incluir também o Bom Sucesso, mas o Bom Sucesso ainda está assim, um processo, E a gente está com um apoio muito bom do Sebrae, e eu acho que vai dar um resultado super bacana para o pessoal que... pra gente aqui, né, para poder conhecer. Conhecer a região. Vamos começar devagarzinho, mostrando, abrindo, fim de semana e tal. A gente não tem hospedagem, nada disso, Que sabe um dia a gente abre para hospedagem. É visitação. Mas no início é visitação, história. Aí, no caso, por exemplo, o circuito vai envolver quantas fazendas? 5 ou 6. 5 fazendas? Se o Bom Sucesso entrar, 6. Mas dá para visitar 6 fazendas no dia? Dá, porque é um circuito assim, você passa pela fábrica de goiabada, depois tem a fazenda aqui que tem uma água, que é linda, uma fonte de água natural fluorificada. É a fazenda histórica? Ou é só não, a sede não tem sede, é só a estação da água. Depois é o Benfica. É histórica? Não tanto, mas o Benfica tem uma história interessante. Que ela foi uma fazenda construída pelos ingleses quando vieram para cá para construir a Leopoldina, a Estrada de Ferro Leopoldina Railway. Então os ingleses, quando vieram para cá, tinham que ter um apoio, uma paragem. Né? Então eles construíram o Benfica para poder fazer a Estrada de Ferro na região. Aí ela foi construída em 1900, quer dizer, aqui em 1805, era muito depois, mas foi no início, naquela parte... Há 100 anos. Uns 100 anos, 100 e poucos anos. Que foi feito, mas está lá, em pé, foi de um tio nosso, depois ele vendeu para a família Padini. Com a irmã do nosso avô, que era Moraes também, né? Que eles estão lá super empolgados também para mostrar. E ela recebeu Getúlio Vargas, a fazenda do Benfica, na época do meu tio. Ele adorava essas coisas. Recebia pessoas ilustres. Pessoas ilustres. Quando foi inaugurada a exposição de Cordeiro, em 1942, foi reinaugurada, porque a primeira exposição foi criada em 1921 pelo Elias Antônio de Moraes. Tem até taça que ele criou em 1921, ela ficou aberta até 1929, 30, depois entrou em decadência, e em 42 ou 3, o meu tio, Moacir Lapor Leitão, conseguiu reabrir a exposição com o apoio do Farrula, que era ministro, e do Getúlio, que era muito amigo dele. E nesse dia o Getúlio ficou hospedado no Benfica aqui. Ficou na fazenda do Benfica, hospedado lá. Então, uma fazenda. E qual outra? Seria Bom Sucesso, né? Tem o Val de Palmas. Tem o Val de Palmas lá na estrada, é a primeira. Palmas, Boa Vista, que não tem mais a sede, caiu. Não, tem o seu Nilson, lá que é Bittencourt. Primeiro é o Val de Palmas. Primeiro é o Val de Palmas, depois é a fazenda do seu Nilson, que eu não me lembro o nome, é a Goiabada. Depois a Água. A Água é a Boa Vista. Depois é o Benfica, depois o Ribeirão. E por último, se o Bom Sucesso entrar... aceitar, será a última. Vocês têm certeza que vai dar para vocês fazer esse programa? Não dá, porque nós já fizemos o circuito. Já foi testado. Porque só a fazenda de vocês, eu estou falando assim, se eu fosse visitar, eu queria ficar horas aqui. Mas aí não tem como. Aí não sei, vamos ver, pensar outro pro tipo futuro, se a gente consegue fazer uma mescla, desmembrar, fazer paralelo a isso, uma outra, vamos ver, o futuro a Deus pertence. Eu acho que aí vai ficar a critério do público, né? Quem quiser voltar para ver, porque aí esse volta circuito... só para cá. O Sebrae também abre, né? Também. Ele não é detentor de nada. Ele é um orientador, na verdade. Ele é orientador. Ele orienta. E até porque as outras fazendas, tirando o Bom Sucesso,
e o Benfica um pouco, não são fazendas originais e que estejam na mesma condição que essa aqui está. As outras são fazendas pequenininhas. A Fazenda Boa Vista era imensa, mas caiu, ele fez uma casa muito boa, mas uma casa moderna. E tem a água muito boa, mas não é nada de antigo. Né? É por isso que a de vocês ficam para o final, porque tipo... Exatamente. Se botar de vocês e botar outras que não tem a mesma... a mesma pílula. Exatamente. Exatamente. É tipo assim, é o grande finale. Né? Nós vamos pensar em fornecer um docezinho, uma coisa que um passeio. Vai fazer é um circuito mesmo. Aí, se você quiser, você pode optar, vai ter cavalo para andar com trole, e enfim, cavalos mesmo selados para andar, entendeu? Aí o Benfica, no caso, oferece o almoço e a gente oferece um happy hour no final do dia, entendeu? Aí ela sugeriu que fizesse uma viola caipira. Uma viola caipira que a gente está pretendendo botar, uma sanfona, enfim, um atrativo para que seja um grande finale mesmo, entendeu? Do tal circuito. Que a gente consiga, do Vale do Ribeirão, que aqui chama-se Vale do Ribeirão Dourado, que é o rio que passa aqui. Tem tudo a ver com a história do ouro que eu te falei lá. E paralelamente, o prefeito já tem, de Macuco, que é uma pessoa que está bem engajado assim com tudo isso, ele pretende fazer nessas fazendas que não tem mais sede, turismo ecológico. Entendeu? Fazer, por exemplo, em Engenho de Serra tem um rio maravilhoso, uma praia, uma coisa, entendeu? Então, circuitos para bairro. É o rio que vem de você lá. É o rio Bengala, que vira o Rio Grande, que passa aqui atrás da gente. Aqui passa o quê? O Dois Rios? Não, Rio Grande. Aqui passa o Rio Grande. Rio Grande, E o Ribeirão Dourado é afluente do Rio. O Ribeirão Dourado aqui, na nossa margem, no caso minha aqui direita, né? E na margem esquerda, o Rio Grande atrás do morro aqui. Rio Grande. E a fazenda de vocês é uma fazenda, vocês estão entrando nesse circuito turístico, mas vocês ainda têm uma atividade produtiva aqui, né? Gado leiteiro. Tem alguma plantação, né? Alguma plantação mais para silo, né? Mais para silagem do gado, né? Milho e tal, e gado de leite. E às vezes abóbora, uma plantação assim meio sazonal, pouca coisa, mas mais milho e feijão às vezes, e gado de leite. Basicamente sempre foi gado de leite. O café que acabou totalmente, porque a terra inclusive cansou, né? Na crise do café em 30, na época do Getúlio, né? O café aqui na região do estado do Rio todo. Eu sempre digo isso, que até hoje, não só aqui, como toda a região nossa, está procurando o norte que não achou até hoje. Quando o café acabou aqui, ninguém conseguiu achar um caminho, porque a região estagnou, né? Parou no tempo e até hoje está meio procurando. Achava que era fábrica de cimento, calcário, mas achava que estão aí e o negócio não desenvolveu como deveria ter sido. E a gente, quando passa assim pela estrada, a gente vê que realmente, eu percorro muito essa região, mal a gente vê plantação. É verdade. Né? Muito raro você ver uma lavoura, você vê gado, mas também você passa por grandes extensões assim da estrada sem também ver gado. Sem nada. Então, foi o que você falou, vocês estão procurando um destino para essa região. Né? E é uma região que tem uma história riquíssima. É uma região que centralizou durante o período do Império toda a atividade econômica Brasil, do país. Tocou o Brasil inteiro com café aqui. O café de Campos até quase 80%. De Campos a Vassouras, a Volta Redonda, Valença, essa região nossa. Que aqui é considerado também como o Vale do Paraíba. Sim. Vem lá de Volta Redonda até Campos, como o Vale do Paraíba. Tudo aqui. Pois é, então vocês estão, no caso a família Moraes, né, está buscando um destino para essa região, porque é uma pena a gente passar por aqui. Quem conhece a riqueza da história dessa região, o que essa região já produziu, pessoas importantes, Dom Pedro II, né, sempre vinha, hospedava na Fazenda Gavião, Princesa Isabel, Conde Fazenda Areias, né? Você mesmo falou, Getúlio Vargas se hospedou aqui próximo, né? Quer dizer, então a gente vê uma riqueza econômica tão grande e hoje a gente passa aqui... Está tudo meio parado no tempo, né? Meio parado. Desde que o café acabou aqui, a região entrou em declínio. Como digo sempre, até hoje não acharam o norte para a região. E você acha que o turismo... Eu acho. Hoje eu estou convencido que... O turismo é o caminho. É o caminho. É o momento para fazer isso.
porque está esse boom aí de ecologia, né? E eu acho que vai dar certo. Turismo ecológico também, não só histórico como ecológico. Porque nós temos um problema sério, quem conhece, que é a topografia dessa região. É uma topografia muito difícil de ser mecanizada. A minha família materna é do sul. Quando vieram pela primeira vez aqui, eles olharam, mas como é que vocês conseguem criar boi aqui? Vocês criam boi ou é cabrito? Porque lá no sul, pampa, reto. Boi anda ali, baixa. Aqui montanhas enormes, íngremes. Então a gente concebeu como é que conseguia aqui criar boi numas montanhas que você não consegue nem ficar em pé. É uma coisa difícil, é quente, é montanhosa, então a gente tem que achar um... E também, você falou da mecanização. É impossível. É até proibido, né? É impossível. É proibido porque provoca erosão. Mas nesses morros não tem nem como mecanizar, é dificílimo. Só nas machadas, que são muito poucas, né? Nas várzeas, né? Nas várzeas. Mas aí, acho que o filão é essa parte do turismo. Espero que seja, realmente. Estamos torcendo para isso. É isso aí. Estamos investindo muito nisso, inclusive.